E aí, voltei, Gabriel aqui mais uma vez, e hoje eu quero falar sobre a obra Coração das Trevas, do autor britânico-polonês Joseph Conrad. Outro clássico, né? Esse canal vai ser inteiramente dedicado a clássicos. Só vai entrar algo que não seja clássico aqui caso toque profundamente o meu coração e eu ache útil em sentido artístico. Joseph Conrad nasceu em 1857, na Polônia. Ele viveu na Rússia, viveu na França, perdeu o pai cedo, perdeu a mãe cedo, se juntou à Marinha Francesa e posteriormente se juntou à Marinha Britânica aos 21 anos de idade, e aí ele começou a praticar a língua inglesa. E como ele é considerado um dos maiores autores de língua inglesa, é curioso você perceber que ele começou a escrever em língua inglesa só aos 21 anos de idade, não teve estudos formais dentro dessa literatura até essa idade, e não é a língua nativa dele, a língua nativa dele é o polonês. Então, pode ser bastante motivacional. Coração das Trevas é uma das obras mais conhecidas dele. Não é a minha preferida. A minha preferida é o Lord Jim, que é uma obra bem menos conhecida, bem difícil de se encontrar em português, mas com certeza uma obra-prima. Mas hoje é o Coração das Trevas, então vamos lá. Coração das Trevas é sobre o quê? Bem, o narrador e personagem principal ao mesmo tempo de Coração das Trevas é o Marlowe, que é um personagem que aparece em muitas outras obras do Joseph Conrad. E a aventura que ele narra em Coração das Trevas é a subida dele do Rio Congo como capitão de um navio a vapor para buscar um traficante de marfim chamado Kurtz, ou Kurtz. Kurtz é mais correto, né? Perdão pelo Kurtz. E basicamente é isso, porque a maior parte da história é a subida do rio. E o próprio Kurtz aparece, sei lá, quando 60% do livro já findou, e o clima em torno do Kurtz é desenvolvido numa velocidade muito acelerada. A história ela vai devagar até o Kurtz aparecer. Quando o Kurtz aparece, ela pega um ritmo maior e chega ao seu final apressadamente. Mas isso não é ruim, isso é incrível, na verdade, porque existe uma tensão no ar, na forma como a história é narrada, uma tensão que te envolve, que te deixa desconcertado. O próprio Marlowe está desconcertado e isso passa para você como leitor. E essa tensão, que se mantém lenta e fúnebre, como uma nota grave de um piano sendo tocada continuamente, ela ganha um ritmo maior quando chega no Kurtz. Então aquela única nota grave agora é uma melodia inteira de notas que vão te inspirando tensão de maneira acelerada. E isso é magnífico para quem está lendo. E o dia de hoje também é um dia magnífico para se falar sobre o Coração das Trevas, porque uma das cenas que mais me toca na história inteira é o momento em que eles estão subindo o Rio Congo e de repente desce uma cerração absurda, nada fica mais visível, e ele descreve muito bem essa cena. Toda vez que eu vejo uma cerração, eu lembro dessa cena, falando sinceramente. E hoje aqui na minha cidade tá uma baita de uma cerração, então momento certo, ideal. Muito bem. Antes de continuar, eu vou ler um pouquinho, como eu estou fazendo em todo o vídeo. E eu estou lendo na edição da editora Antofágica, com
com a edição exclusiva da editora Antofágica, e lerei da página 154 até a 158. Então vamos lá. Eu quase senti inveja por ele possuir aquela chama modesta e clara. Parecia ter consumido tão completamente toda a ideia de si que, mesmo enquanto falava, você esquecia que era ele, o homem diante de seus olhos, que havia passado por todas aquelas coisas. No entanto, eu não tinha inveja dele pela devoção a Kurtz. Ele não tinha meditado a respeito. Era algo que lhe aconteceu e ele aceitou, com uma espécie de fatalismo impaciente. Devo dizer que a mim pareceu a coisa mais perigosa que ele tinha enfrentado até então, sob todos os aspectos. O encontro deles tinha sido inevitável, como dois navios em calmaria, um ao lado do outro, começaram a roçar as laterais. Suponho que Kurtz quisesse uma plateia, porque em certa ocasião, quando acampado na floresta, tinham falado a noite inteira, ou mais provavelmente Kurtz tinha falado. Falamos de tudo, contou ele, bem emocionado, diante da lembrança. Esqueci que existia uma coisa chamada sono. A noite pareceu durar menos de 1 hora. De tudo, tudo. De amor também. Ah, ele te falou de amor? Perguntei, me divertindo. Não é o que o senhor está pensando, exclamou ele, quase apaixonadamente. Era no geral. Ele me fez ver as coisas. Coisas. Ele ergueu os braços. Estávamos no convés àquela hora, e o chefe dos meus lenhadores, parado ali perto, voltou para ele os olhos pesados e cintilantes. Observei em torno e não sei porquê, mas garanto a vocês que nunca antes esta terra, este rio, esta selva, o próprio arco deste céu ardente, me pareceram tão algourentos e sombrios, tão impenetráveis ao pensamento humano, tão impiedosos à fraqueza humana. E desde então você está com ele, certo? Perguntei. Ao contrário, aparentemente a relação deles foi muitas vezes interrompida por várias causas. Ele me informou, orgulhoso, que tinha conseguido cuidar de Kurtz durante suas doenças. Ele mencionou isso como se menciona alguma proeza arriscada. Mas, de modo geral, Kurtz mergulhava sozinho, longe, nas profundezas da floresta. Muitas vezes, quando chegava nesta estação, eu tinha de esperar dias e dias até ele aparecer. Disse o rapaz. Ah, e valia a pena esperar? Às vezes. Mas o que ele está fazendo? Explorando ou o quê? Perguntei. Ah, sim, claro. Ele havia descoberto uma porção de aldeias e um lago também. Ele não sabia exatamente em qual direção. Era perigoso perguntar demais. No entanto, suas expedições eram sobretudo em busca de marfim. Mas ele não tinha suprimentos para trocar nessa época, protestei. Sobrou uma boa quantidade de cartuchos até agora, respondeu ele, desviando os olhos. Para falar a verdade, ele assaltou esta terra, disse eu. Ele assentiu com a cabeça. Não sozinho, claro. Resmungou alguma coisa sobre as aldeias em torno daquele lago. Kurtz fez a tribo ir com ele, foi isso? Sugeri. Ele se agitou um pouco. Adoravam ele, respondeu. O tom dessas palavras foi tão extraordinário que lhe lancei um olhar penetrante de volta. Eu estava curioso. Queria ver sua mistura de empenho e relutância ao falar de Kurtz. O homem preencheu sua vida, ocupou seus pensamentos, abalou suas emoções. O que o senhor quer? Ele explodiu. O Sr. Kurtz ia para cima deles como raios e trovões, sabe? E eles nunca tinham visto nada parecido. E muito terrível. Ele era capaz de ser muito terrível. Não se pode julgá-lo como se julga um homem comum. Não, não, não. Agora, para o senhor ter uma ideia, não me importo em contar. Ele queria me dar um tiro, é assim, um dia. Mas eu não o condeno. Um tiro em você? Exclamei. Por quê? Então,
Eu tinha um lote pequeno de marfim que o chefe daquela aldeia perto da minha casa tinha me dado. Sabe, eu caçava a tiros para eles. Bem, ele queria o marfim e não aceitava nenhum argumento. Falou que ia me dar um tiro se eu não desse o marfim para ele e depois fosse embora. Porque ele podia fazer isso, e tinha vontade de fazer isso. E não havia nada no mundo que o impedisse de matar quem bem quisesse. E era verdade mesmo. Eu lhe entreguei o marfim. Que me importa? Mas não fui embora. Não, não. Não podia deixá-lo. Tinha de tomar cuidado, claro, durante algum tempo, até ficarmos amigos de novo. E então ele teve a segunda doença. Depois disso, tive de ficar longe, mas não liguei. Ele passava a maior parte do tempo nas aldeias do lago. Quando vinha até o rio, às vezes vinha me encontrar e às vezes era melhor eu tomar cuidado. Esse homem sofreu demais. Ele detestava isso tudo, mas de algum jeito não conseguia ir embora. Quando tive uma chance, implorei para que tentasse ir embora enquanto havia tempo. Me ofereci para voltar com ele. Ele concordava, mas depois continuava aqui. Partia em outra caça a um marfim, desaparecia durante semanas, se perdia no meio dessa gente, se perdia de si mesmo, sabe? Ora, ele ficou louco, eu disse. Ele protestou, indignado. O Sr. Curtis não era louco. Se, apenas 2 dias antes, eu ouvisse como falava, não ousaria nem insinuar uma coisa dessas. Eu tinha pegado meu binóculo enquanto falávamos e estava olhando a margem, varrendo o limite da floresta de cada lado e os fundos da casa. A consciência de que havia gente naquele mato, tão silenciosa, tão silenciosa e parada quanto a casa em ruínas no morro, me deixava inquieto. Na face da natureza, não havia sinal dessa história incrível que era menos narrada do que sugerida com exclamações desoladas, completadas com dar de ombros, frases interrompidas e insinuações que terminavam com suspiros profundos. A selva não se comovia, tal uma máscara pesada com a porta fechada de uma prisão, e nos olhava com seu ar de conhecimento oculto, de expectativa paciente, de silêncio inacessível. O russo estava me explicando que só muito recentemente o Sr. Curtis descera até o rio, levando com ele todos os guerreiros daquela tribo do lago. Tinha se ausentado durante vários meses, fazendo-se adorar, creio eu, e descera de surpresa, com a intenção, ao que tudo indicava, de coordenar um ataque do outro lado do rio ou rio abaixo. Evidentemente, o apetite por mais marfim tinha levado o melhor sobre, como dizer, aspirações menos materiais. Mas de repente ele piorou bastante. Soube que ele estava deitado, desamparado, e então vim, arrisquei, contou o russo. Ah, ele está mal, muito mal. Voltei o binóculo para casa. Não havia sinal de vida, mas o teto da casa arruinado, o longo muro de barro espiando acima do mato, com 3 janelinhas quadradas, nenhuma do mesmo tamanho da outra, tudo posto ao alcance da minha mão, por assim dizer. Então fiz um movimento brusco e uma das estacas daquela cerca desaparecida saltou no campo de meu binóculo. Vocês se lembram que contei ter ficado surpreso à distância com certas tentativas de ornamentação, bastante notáveis no aspecto arruinado do lugar. Agora, porém, eu tinha uma visão mais próxima, e o primeiro resultado disso foi jogar minha cabeça para trás como se tivesse levado um soco. Então fui cuidadosamente de estaca a estaca com o binóculo e percebi o meu erro. Aqueles acabamentos redondos não eram ornamentais, mas simbólicos. Eram expressivos e intrigantes, incríveis e perturbadores. Alimentavam ideias e também abutres, se houvesse algum no céu, olhando para baixo. De qualquer modo, alimentavam as formigas que fossem competentes o bastante para subir as estacas. Elas seriam ainda mais impressionantes, aquelas cabeças nas estacas, se os rostos não estivessem voltados para casa. Só uma, a primeira que vi, olhava na minha direção. Não fiquei tão chocado quanto vocês podem imaginar. O recuo que dei não era realmente nada além de um movimento de surpresa.
Eu esperava ver um acabamento de madeira ali, entendem? Voltei deliberadamente para a primeira que tinha visto, e lá estava, negra, seca, encovada, de olhos fechados, uma cabeça que parecia dormir no alto daquele poste, e com os lábios secos retraídos, mostrando uma estreita linha branca de dentes, sorria, sorria, sim, continuamente para algum sonho jocoso e interminável naquele sono eterno. Não estou revelando nenhum segredo comercial. Na verdade, o gerente disse depois que os métodos do Sr. Curtis tinham arruinado o distrito. Não tenho opinião a respeito, mas quero que vocês entendam com toda clareza que não havia nada extremamente vantajoso naquelas cabeças ali. Elas demonstravam apenas que o Sr. Curtis não se continha na gratificação de suas várias paixões, que havia alguma coisa errada com ele, alguma pequena questão que, quando surgia, não se limitava até mesmo em sua magnífica eloquência. Não sei dizer se ele próprio sabia dessa questão. Acho que o conhecimento dela acabou lhe vindo no final, mas só muito no final. A mata o tinha encontrado logo e assumira nele uma terrível vingança pela invasão fantástica. Acho que devia ter-lhe sussurrado coisas que ele não sabia a respeito de si próprio, coisas que concebia até se aconselhar com aquela grande solidão, que o sussurro tinha se mostrado irresistivelmente fascinante. Ecoava forte dentro dele, porque ele era oco até o mais fundo. Baixei o binóculo e a cabeça que antes parecia tão próxima, a ponto de conversar com ela, repentinamente deu a impressão de saltar para longe de mim, a uma distância inacessível. Tão inacessível quanto a profundidade dessas palavras. Eu demorei um pouquinho nessa leitura, mas acho que valeu a pena. Coração das Trevas é incrível e o Marlowe, o Kurt, o Rio e o Congo são os melhores personagens dessa história, com certeza. O Joseph Conrad tem esse dom, que não é bem dom, é mais algo construído ao longo de muito esforço, de, em todas as obras que ele escreve, produzir uma literatura que fala sobre a realidade e, ao falar sobre a realidade, lança tinta sobre a realidade. É a realidade que vira literatura e sai da literatura com uma nova pintura. Uma riminha idiota, mas tá valendo. Bem, espero que esse vídeo tenha te incentivado a ler essa obra. Tomara que você dê alguma chance para ela em algum momento. Se você gostou, deixe o seu gostei, o seu joinha. Se inscreve se achar que eu sou digno disso. E ativa o sininho, que eu vou continuar mandando vídeos nesse ritmo meio lento, mas com o tempo teremos uma bela coleção. Muito obrigado, viu? É isso. Por hoje é só.